Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Nós vamos falar um pouquinho desse personagem bíblico, desse rei, um homem temente a Deus, um homem que agradou ao Senhor. Quem trouxe Bíblia dá glória a Deus. Quem não trouxe, não adianta olhar para o telão. Ah, tem, ô glória. Chegou. É que eu não estou vendo na televisão lá. Amém. Capítulo de número 20 de 2 Reis, olha o que diz o texto bíblico. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te que lembres que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade ampararei, esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual o sinal de que o Senhor me sarará, e que ao terceiro dia subirei na casa do Senhor? Disse Isaías: isto será por sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha avançado no relógio de sol de Acaz. Aleluia, dá glórias ao Senhor. Tome o seu assento. Amados, eu vou pedir um pouquinho de paciência para você hoje, porque você veio aqui para adorar a Deus, você não veio ouvir a voz do pastor Daniel. Eu ainda estou num processo de recuperação, passei por uma cirurgia, fiz um implante bucal. Até pouco tempo atrás eu estava com 40 pontos na boca. Aí os pontos foram arrancados, um se partiu, e eu precisei pôr mais 3. Isso estamos falando de até sexta-feira, passada, eu ainda estava de resguardo. Mas nós estamos aqui,
para adorar ao Senhor. Ainda estou num processo de fisioterapia para aprender ainda a falar, né, com o implante. Algumas palavras poderão sair meia estranha, mas tudo que seja para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Amados, nada acontece conforme nós planejamos. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz essa cirurgia, era um desejo que eu tinha já faz algum tempo, e eu esperei o tempo certo, busquei no Senhor a confirmação, mas as coisas parecem que não fluem, as coisas parecem que não acontecem conforme aquilo que nós planejamos. Tanto é que o meu processo de recuperação está sendo mais lento do que costuma ser. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é o ponto que abre, é o parafuso que solta, vem a dor, vem a incerteza, aí começa vários pontos de interrogação. O que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou tendo uma atitude correta? Será que eu não dei um passo maior que a perna? Será que eu não me confundi a voz do Senhor? E o Senhor então me levou a meditar nesse texto bíblico, e eu quero compartilhar com você. Nós estamos aqui nesse texto falando de um rei que foi temente a Deus, o rei Ezequias. Porém, o seu pai Acaz fez tudo ao contrário, fez tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Preferiu buscar informações, deixou ser influenciado pela imposições ou pelos ensinos do rei Acabe, que permitiu que a idolatria se infiltrasse no arraial de Israel e contaminasse 10 tribos. E agora aquilo que estava acontecendo lá no reino do norte está acontecendo também no reino do sul. O rei Acaz permitiu que a idolatria contaminasse o povo de Judá. Permitiu que profetas de Baal instalassem os cultos a Baal, a Balaíns, a ídolos. Contaminou o altar. O povo não adorava mais o Senhor. O povo estava totalmente disperso à obra do Senhor. Só que, com o decorrer do tempo, o rei Acaz morreu. Porém, o seu filho Ezequias, agora dando sequência ao reinado de Judá, ele procura consertar tudo aquilo que seu pai fez de errado. Eu não sei se você pode tirar referências, né, do meio da sua família, do meio da sua casa, do meio da sua parentela. Eu posso falar por mim, que eu venho de uma família evangélica,
de um lado da minha mãe, porém do outro lado, uma família totalmente, voltado para outras práticas. Mas aquilo que vai ensinando, aquilo que nós vamos aprendendo, a gente começa a entender que o único caminho para se chegar ao céu é através de Jesus Cristo. Não há outro. A religiosidade, amados, não vai salvar ninguém. O que nós precisamos é seguir exemplos de fé, de homens e de mulheres que tiveram as suas vidas voltadas para o reino do Senhor. E Ezequias, ele aprendeu com a sua família, ele aprendeu com o seu pai, Davi, de como estar no centro da vontade de Deus. Ele sabia que tudo aquilo que seu pai estava fazendo não agradava a Deus, porém, ele fala: eu vou mudar essa situação, eu quero mudar de vida, eu quero mudar e quero também que a nação de Israel mude. Então o que ele faz? Ele derruba todos os ídolos, ele chama os profetas e fala para os profetas: olha, se consagrem. E chama os sacerdotes e fala: se consagrem. Por quê? Porque nós vamos restaurar o templo, que é lugar de louvor e adoração ao único Deus. Então ele começa a fazer a limpeza, ele começa a tirar tudo aquilo que contaminava o povo, ele restabelece o culto ao Senhor. A Páscoa, que nós estaremos celebrando aqui no final de mês, e eu quero te lembrar que no culto de Páscoa, o culto será às 9 horas e não à noite, conforme diz o pastor Djalma. Se você chegar às 7 horas aqui, você vai encontrar a porta fechada. Venha às 9 horas da manhã, venha a esse horário que toda a igreja estará reunida para celebrar a nossa libertação, para celebrar a nossa passagem da morte para a vida. Aleluia. Estaremos aqui para fazer menção na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nessa época, o povo não celebrava mais a Páscoa. O povo não se lembrava mais da época da escravidão. Mas Ezequias, ele restaurou o templo, restabeleceu o culto, a Páscoa voltou a ser celebrada. Então todo o povo começou a se envolver nas coisas concernentes à obra do Senhor, e tudo estava fluindo naturalmente, todas as coisas estavam indo bem. Olha que interessante, o rei da Síria invadiu Israel, sitiou Israel, levou muitas pessoas presas para a Síria. Agora nós vamos fazer com Judá também. Vamos sitiar Judá. Eu ouvi dizer que lá tem ouro, lá tem prata, lá tem um povo próspero, lá tem um povo bem sucedido. Vamos para Judá, vamos sitiar Judá, vamos levar todos os seus tesouros, todas as suas armas. Por quê? Porque o nosso exército é maior que o deles, eles não têm estrutura,
Eles não têm material bélico para, né, nos enfrentar. E quando Senaqueribe chega lá para invadir Judá, ele encontra um povo preparado. Ele encontra um povo que buscou no Senhor estratégia. Ele fortaleceu os muros, abasteceu a cidade de água, enquanto o povo lá fora não tinha água. Enquanto que a água passava por baixo da cidade e ia até um tanque, que segundo os estudiosos é o tanque de Siloé, que tinha até na época de Jesus. Amados, o que eu quero dizer para você nessa noite é que quando nós buscamos no Senhor a solução para os nossos problemas, Deus está sempre pronto para nos conceder. Falar um pouquinho da trajetória desse homem, desse rei, que buscou no Senhor a sustentação, confiando na força do Senhor. Senaqueribe não conseguiu invadir Jerusalém, não conseguiu invadir Judá. E o tempo foi passando, os dias foram se avançando, e agora chega essa notícia. O profeta Isaías, amando do Senhor, com uma mensagem: põe a tua casa em ordem, que não vai viver mais, vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. Amados, um reino próspero, um reino que tinha tudo em abundância, um reino que estava sendo governado por um rei temente a Deus, que fez tudo aquilo que estava agradando ao Senhor. O que é que estava fora do lugar? Será que havia coisas ocultas? Será que havia poeira debaixo do tapete? Será que os utensílios do palácio não estavam na posição como deveriam de estar? O que é que estava fora do lugar? Deus não estava falando do ambiente físico, e sim do seu coração. Eu quero já começar a ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O temor a Deus gera em nós intimidade. Quantas pessoas, diante de um problema, diante, de uma má notícia, se preocupou, chorou, se lamentou, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Como será essa situação? Ezequias, ele virou para a parede e orou ao Senhor e chorou na presença de Deus.
E quando Ezequias ele vira para a parede, Ezequias também estava dando as costas para o mundo, ele estava dando as costas para o problema, ele estava deixando para trás tudo aquilo que ele estava vivendo para falar com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas e quantas vezes no cantinho da nossa casa, num quarto fechado, a gente expõe ao Senhor tudo aquilo que nós estamos passando, e as lágrimas começam a derramar. Aleluia! Eu quero que você saiba de uma coisa, que o Senhor, aleluia, está te vendo, Ele está vindo, aleluia, Ele está te vendo, Ele está também te ouvindo, e Ele está revertendo, Ele está trabalhando, porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam. O que nós podemos aprender com Ezequias, que quando vier os problemas, e que para você não tem solução, vire as costas para Ele e busque a solução na presença do Senhor. Um outro fator muito importante, de que passou na vida de Ezequias, ele permitiu. Fala a verdade, amados. Isso aí acontece com qualquer um de nós. Quantas e quantas vezes nós nos orgulhamos? Quantas e quantas vezes o nosso ego se enche? Quantas e quantas vezes a gente ora, e na hora o Senhor responde, Alexandre? Quantas e quantas vezes a gente está prestes a tomar uma decisão, e chega alguém com uma palavra, aleluia, uma palavra direcionada por Deus, e olha, e a gente vai se enchendo, né? A gente vai se estufando, a gente vai crescendo, a gente vai se agigantando. Aconteceu com Ezequias. E é um conselho que nós trazemos nessa noite: não permita que o orgulho inunda o seu coração. Não permita que a soberba faça parte das suas emoções. Haja com humildade. Continue sendo aquele servo temente a Deus, confiando na força do seu poder. Não desista de tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Prossiga em frente. Por quê? Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amados, no exato momento em que Ezequias estava orando ao Senhor, ele não aceitou aquela notícia do profeta. Ele não aceitou. Ele virou o seu rosto para a parede, como eu já disse, deu as costas para o mundo, deu as costas para o problema, e falou com o Pai abertamente: Senhor, tu tens visto que eu tenho sido fiel ao Senhor. Tu tens visto que eu tenho feito tudo aquilo que lhe apraz. Oh glória! E eu agora estou diante desse problema, dessa notícia.
E ele chora. Ele se derrama na presença do Senhor. Isaías não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Isaías vai embora. Oh, louvado seja o nome do Santo Senhor. Ele sai da presença do rei e vai caminhando. Quando de repente ele ouve a voz do Senhor. Isaías, fala: Senhor, volta lá no quarto, volta lá no aposento do Ezequias e fala para o meu servo, oh glória, fala para o meu príncipe, fala para aquele que lidera o meu povo, fala para aquele que está à frente da minha nação, fala para aquele, aleluia, que eu vou curá-lo. Isaías, fala mais. Além de curá-lo, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Oh glória. Resposta full time. Resposta online. Isaías volta lá na presença. Ó rei, aleluia, o Senhor ouviu as suas orações e viu as suas lágrimas, e Ele manda te dizer que Ele vai te curar e vai te acrescentar 15 anos de vida. Quando uma profecia chegar aos seus ouvidos, não duvide, creia, tome posse. Se o Espírito Santo falar de alguma situação diferente, busque a confirmação no Senhor. Não é pecado não. Ezequias falou para Isaías: como é que eu vou saber que Deus vai me curar e ainda vai acrescentar 15 anos na minha vida? Amados, olha que diz os versos de número 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. E a tomaram, e a puseram sobre a sua chaga, e ele sarou. Amados, ele estava sendo curado daquele mal, daquela moléstia que iria matá-lo. Muitas promessas que o Senhor tem falado para nós, a gente não consegue ver, a gente não consegue acreditar. É visível, porém passa desapercebido. Muitos milagres, muitos livramentos, muitos planos que o Senhor tem projetado para nós, a gente não vê, mas o Senhor está nos conduzindo. E a pergunta: como é que eu vou ter a certeza de que Deus vai me curar e que Ele vai acrescentar 15 anos na minha vida? O que é mais fácil fazer, Ezequias? Fazer com que a sombra avance 10 graus? Ou que a sombra retroceda 10 graus? E Ezequias falou assim: fazer com que a sombra avance é muito fácil. Está aqui o relógio do meu pai, esse relógio do sol.
Eu quero ver a sombra recuar 10 graus. E diz o texto bíblico que a sombra recuou. O que eu quero dizer para você nessa noite, se você crê, tome posse. Deus fará o impossível para que a sua promessa seja cumprida na sua vida, mesmo que seja para mover as estruturas do tempo. Ele vai fazer, porque Deus é Deus de palavra. Deus não é Deus que mente, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus falou, se prepara, porque Ele vai cumprir uma a uma na sua vida. Oh glória! Deus mexe com todas as estruturas para conceder conforme a sua palavra. E quando o Senhor começou a falar comigo nesse texto, eu comecei a entender que não é do meu jeito, que não é no meu tempo, que não é como eu quero. Se a minha confiança está depositada no Senhor, deixa Ele trabalhar, deixa Ele resolver, deixa Ele operar, deixa Ele salvar, deixa Ele libertar, deixa Ele transformar, deixa Ele, aleluia, porque Ele tem o poder e o controle nas suas mãos. Continue crendo, continue confiando. E eu comecei a descansar no Senhor. Eu comecei a buscar no Senhor. E Ele começou a passar para mim tranquilidade. Descanse. Eu estou no controle. Deus tem um senso maravilhoso de trabalhar. Deus muitas vezes complica, descomplica, volta a complicar e depois explica por que complicou. Oh glória! Ezequias, ele... Imagine você. Eu sou teu servo. Eu estou na tua casa. Eu tenho te servido com retidão, com fé, com amor. Eu tenho feito tudo aquilo que lhe apraz. Por quê? O Senhor vai permitir que eu morra? Por quê? Essa enfermidade é mortal. E Deus ouve a oração de Ezequias, colhe aquelas lágrimas que ele derramou e faz o profeta voltar, aleluia, com outro diagnóstico. Amados, abra o Salmo 116 para mim, por favor. Tem muitos salmos, a maioria dos salmos são atribuídos a um escritor, a alguém que foi levantado por Deus e que escreveu um salmo, que escreveu um cântico. Na minha Bíblia, esse salmo 116, ele não traz nenhuma referência
a quem escreveu. Mas ele traz como título: Ações de graça por uma libertação. Eu gostaria que você meditasse um pouquinho nesse texto. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os seus simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizei a minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do homem, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da sua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecerei-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. A probabilidade de Ezequias ter escrito esse salmo é muito grande. Por quê, pastor? Porque ele retrata toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, todo aquele momento em que ele estava ali na sua casa, no seu quarto, enfermo, doente, prestes a morrer, e ele vem com uma notícia do profeta: põe em ordem a tua casa, veja como está o seu coração, faça uma faxina, faça uma limpeza, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, porque você vai morrer. E ele não se conforma com aquela notícia. Ele vira para a parede, ele ora ao Senhor, ele se rasga na presença do Senhor, e Deus reverte aquela situação, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, amados, a probabilidade de Ezequias ter escrito esse salmo é muito grande, porque ele descreve toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, mas também transmite para nós toda a sua fé, toda a sua perseverança, tudo aquilo que ele estava sentindo, aleluia, na presença do Senhor. Se coloque em pé, amados. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu, pastor Daniel, eu estava cheia de pergunta, cheio de dúvida, cheio de incerteza.
eu estava cheio de insegurança. Mas através desse texto bíblico, o Senhor começou a me acalmar. O Senhor começou a me dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Não pare diante dessa situação. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Espírito Santo de Deus, que habita no seu coração, te conhece. Tu sabes como é que está a sua vida, como é que está o seu coração. Preocupado? Com medo? Angustiado? Você está diante de uma situação? Você está de frente de um problema? E você olha de um lado, olha para o outro, você não vê saída, você não vê solução. Se prostre na presença do Senhor e fale com Ele nesse momento. Rasgue o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele é o link, aleluia. Ele é o link entre nós e Deus nesse momento. O Espírito Santo de Deus, mesmo que dá aquele nó na garganta e você não consegue falar. Está doendo, pastor, está difícil. Aí você começa a chorar, aí você começa a se lamentar. Sabe que nesse momento o Espírito Santo de Deus pegue a sua oração e apresenta ao altar de Deus. Fale com Ele. Oh Deus de poder, Deus de glória, toda a honra e toda a glória seja tributada ao Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Tu és um Deus imutável, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que tem o poder e o domínio nas Tuas mãos. Tu és um Deus, aleluia, que conhece e sabe todas as coisas. Não permita que nós sejamos enganados com as coisas desse mundo, com as coisas desse reino, mas que o nosso coração esteja voltado para a Tua casa e para a Tua obra e para o Teu louvor e para a Tua glória. Oh meu Deus, não deixa nós confundidos. Oh Pai, nós fomos chamados por Ti, separados por Ti, e nós estamos aqui nessa noite clamando ao Senhor.